Olá, queridos, você está no canal da Paulina Gonçalves e esse canal se propõe a levar a você a palavra do Senhor. E eu estou muito contente porque a nossa volta gerou um movimento muito forte durante essa semana de pessoas se inscrevendo, compartilhando. Foi um feedback muito bom que eu recebi. Eu quero agradecer a você que compartilhou, que falou com outras pessoas, que se inscreveu. Tá bom? E se você não é inscrito, já se inscreve, marca aí, deixa o seu like, ok? Ativa o sininho para você receber novos vídeos que estamos pretendendo colocar. E toda vez que a gente lançar uma nova palavra, você vai ser notificado. E também isso nos ajuda, ok? Pois bem, eu estava pensando no que comunicar para vocês essa semana. Provavelmente essa vai ser a primeira de algumas outras ministrações nesse viés. E eu pensei, eu li um livro há um tempo atrás, e esse livro é do Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. O título do livro é Por que Caem os Valentes? E esse autor, no livro, ele fez 3 perguntas que me chamaram a atenção. Ele disse assim, por que caem os valentes? Por que caem as pessoas de Deus? Por que pessoas que, líderes, sofrem derrotas nos seus ministérios, nas suas famílias, né? E caem em situações ou caem naquilo que eles já conhecem, sabe? Pessoas que conhecem a Escritura caem exatamente naquilo que eles já conhecem. Ele escreve um livro para falar sobre isso, e eu particularmente conheço muitas pessoas que tiveram uma queda e quando caem arrastam outras pessoas, arrastam família, arrastam ministérios, né? É tão doloroso lidar com esse tipo de situação. Então, a minha pergunta é se você conhece, você sabe quando você está sob um ataque que visa a sua queda? Porque olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Paulo disse assim, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, Lawson escreveu um livro onde ele fala sobre Satanás. E biblicamente, Satanás é uma pessoa, né? Ele é um ser, um anjo dotado de personalidade, inteligentíssimo. E Lawson diz o seguinte, que ele é um magistral estrategista. O que é isso? Ele sabe quando atacar, ele sabe o momento oportuno, ele sabe quando recuar, ele sabe quando falar, ele sabe quando calar-se. Ele conhece as nossas fraquezas, ele é esperto, ele é astucioso quando prepara o seu ataque. Note bem isso aí. Jesus disse para Pedro, lá em Lucas capítulo 22, verso 30 e 31. Jesus disse assim, Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar com você como um trigo. Satanás te pediu, olha que interessante isso, como é forte isso, para cirandar você como um trigo. Mas eu roguei ao Pai por você, para que a tua fé não desfaleça. Jesus detectou que Pedro ia enfrentar um ataque direto da parte do adversário. E Jesus antecipou-se numa oração intercessória para que a fé de Pedro não desfalecesse, ou seja, para que Pedro não abandonasse um chamado, para que Pedro não viesse a descrer do propósito que Deus tinha para com ele. Então, existe uma batalha a nível individual. Batalha espiritual ela se dá a nível territorial, se dá a nível de nações, mas a nível individual é que eu quero conversar com você aqui. Nessa advertência de Jesus para Pedro, Jesus deixou claro, né, que esse ataque viria de uma forma direta, pessoal, individual. E não existe valente que não caia.
né? Não podemos arrogar para nós uma invencibilidade. Eu sou muito cuidadosa quanto a essa postura, né? Claro que eu acredito na palavra, por favor, eu entendo que somos mais do que vencedores, mas essa postura de vitória não deve nos levar a uma negligência espiritual, né? A ufanar nosso status, de modo que a gente venha negligenciar a vigilância para não cair, ok? Então vamos lá, minha pergunta é essa: você pode discernir quando você está sob um ataque? O meu pai, ele era um caçador, não sei se um exímio caçador, mas meu pai era dado à caça, junto com alguns amigos, aos finais de semana. Ele ia para as florestas e ele caçava tatu, gambá, coati, paca, ou então ele ia para o mangue pegar jacaré. Por muitos anos, eu criança, eu vi meu pai preparar armadilhas, preparar a carne para levar para o jacaré. E por algumas noites o meu pai ia para o mangue só para estudar o jacaré, só para estudar o comportamento, a hora que aquele animal ia para a beirada ou ia para a margem do mangue. Meu pai estudava o animal antes, enquanto meu pai preparava a carne, preparava a armadilha. Meu pai ia para lá só para estudar. E quando meu pai ia para pegar, ele já sabia que ia trazer. Ele já estava determinado, consciente do que ele ia fazer. Nós somos estudados pelo nosso adversário. Nós somos observados pelo nosso adversário. Tem uma passagem no livro de Atos, quando 7 filhos de um judeu chamado Seva vão tentar exorcizar uma pessoa endemoniada, vão tentar expulsar aquele demônio. Mas esses homens não têm nenhum relacionamento com Jesus. Mas eles então dizem para o demônio: nós te repreendemos em nome do Jesus que Paulo prega. Olha que interessante. Sabe qual foi a resposta que o demônio deu para Paulo? Eles disseram assim para Paulo: nós conhecemos muito bem quem é Jesus e quem é Paulo, mas nós não conhecemos. Olha o que esses demônios estão dizendo. Sabemos muito bem quem é Paulo. Então, Paulo era uma pessoa, Paulo era um apóstolo que tinha seu nome bem conhecido no território do adversário. Você é conhecido. Eu sou uma pessoa conhecida no território do inimigo. Então, dado esses fatos, dado esse conhecimento que temos de que Satanás é um ser real, que ele nos observa, que ele está para nos fazer cair, que ele arma ciladas para nós, requer-se de nós um conhecimento dos seus ataques, para que saibamos discernir se a situação que estamos passando é um ataque ou não, e possamos ter um posicionamento para esse enfrentamento e consequente vitória da parte de Deus. Amém? Então vamos lá. Um desses ardis, uma dessas artimanhas, uma dessas ciladas que Satanás prepara para nos levar à queda, eu denomino de enganar pela aparência. Por que isso? Porque a Bíblia chama Satanás, em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, de enganador. Enganar requer mudar a aparência das coisas, correto? E Paulo, em Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, ele diz que Satanás se transfigura, se transforma em um anjo de luz. Ele é capaz de mudar a sua aparência em anjo de luz para nos enganar. Paulo diz isso. Então, enganar pela aparência. Uma vez nós evangelizamos uma pessoa em Laje de Mulher, e eu me lembro que no diálogo, né, a gente ia falar sobre... eu ia falar sobre o plano da salvação em Cristo.
Mas aquela mulher, ela tinha um papel e ela trouxe para mim, era um prospecto. Houve em Laje de Muriaé uma aparição de Maria em determinado período atrás. Foram mais de 300 aparições no Brasil, né? No mundo. E eu conversando com aquela senhora, essa aparição foi em Laje de Muriaé e ela trouxe um prospecto para fazer memória daquele tipo de situação, daquela aparição. E quando ela me mostrou aquele papel, eu fiz uma pergunta para ela. E eu disse para ela assim: a senhora conhece o mundo espiritual? Ela me olhou. Eu disse: a senhora conhece o diabo? E ela disse: não. Aí eu citei esse texto. A senhora sabia que o diabo se transforma em anjo de luz? Então, se nós não conhecemos, como vamos discernir aquilo que nos é apresentado? A Bíblia fala de uma história em Josué capítulo 9, quando os gibeonitas quiseram enganar Josué, a fim de que uma aliança pudesse ser estabelecida onde a proteção dos hebreus viesse sobre eles e eles não fossem destruídos. Então o que eles fizeram? Eles eram moradores próximos de Gilgal, eles mudaram a aparência das suas roupas, vestiram roupas velhas, rotas, eles pegaram os pães e deixaram ficar bolorento, envelhecido. E quando eles chegaram diante de Josué, eles disseram: nós somos de uma terra muito remota, faz tanto tempo que estamos caminhando, que nossas roupas envelheceram e os pães ficaram mofados pelo tempo que estamos em viagem. Diz a Bíblia que Josué não consultou a Deus, Josué não buscou o Senhor, e eles fizeram uma aliança porque foram enganados pela aparência. Esse é um ardil de Satanás. Apresentar algo como bom, apresentar algo como verdadeiro, fazer da mentira a verdade, fazer do errado o certo, fazer do mal o bom. A aparência muda para que a gente possa ser iludido e cair numa cilada. Então, a minha pergunta para você é: você saberia discernir se aquilo que você está passando hoje vem da parte de Deus ou não? Você enxerga como bom, você enxerga como verdade, mas você submete isso ao crivo. Mas eu queria lembrar você da resposta que Eva deu a Deus quando Deus a confrontou lá no Éden. Quando Deus perguntou para ela: você comeu da árvore que eu disse que não comesse? Ela disse: a serpente me enganou. Ou seja, a serpente mudou a aparência do fruto para que Eva o enxergasse como algo bom, algo que desse poder a ela, conhecimento. E o que Eva descobriu no final: eu fui enganada. Então a grande questão é que se ele muda a aparência para nos enganar, então nós não podemos confiar nos nossos esforços, nós não podemos acreditar que somos capazes de descobrir sozinho aquilo que é certo e errado. Nós precisamos afirmar a nossa dependência de Deus. Acima de tudo, sabe, agir, pensar, tendo a Bíblia como nosso crivo da verdade, para que você não seja vencido por Satanás, não seja enganado pela aparência das situações, pela aparência. Pode estar tudo parecendo certo, pode estar tudo parecendo bom, pode estar tudo parecendo verdade, parece ser, mas não acredite se não houver respaldo bíblico para essa situação. Não acredite, não seja enganado, não seja vencido. Amém? A palavra de Deus, ela está a nosso dispor para que triunfemos sobre essas questões e, em especial, para que sejamos vitoriosos quando o inimigo nos colocar numa cilada, nos enganando pela aparência. Amém? Deus te abençoe,
que Deus te dê graça e conhecimento e sabedoria para você viver naquela posição de triunfo na qual Deus te tem posicionado em Cristo, ok? Um grande beijo no seu coração e não esquece, se você foi edificado por essa palavra, compartilha, manda para outras pessoas, envia, deixe seu like, faça seu comentário, isso ajuda o canal e nós somos abençoados também pela sua vida, ok? Deus te abençoe.